Olá, amigas! Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Que saudade, né, de dar aquele abraço apertado, mas tudo a seu tempo. Eu espero que todos estejam bem, em segurança, mantendo a esperança, que é tão importante, especialmente em momentos desafiadores, né, como esse que nós estamos atravessando. Bom, hoje o nosso tema é o Código Penal da Vida Futura, que nós vamos estudar inteirinho, hein? Sem tirar nenhum pedacinho. Aí eu acho que deve ter alguém pensando, Código Penal, isso parece coisa de criminoso. Bom, nós não somos exatamente uns anjinhos, né? Mas podem ficar tranquilos, vocês vão entender por que Kardec escolheu esse título. O Código Penal da Vida Futura está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, primeira parte, capítulo 7. Esse estudo é dos mais importantes, é muito útil para quem está iniciando no Espiritismo, mas também, e muito, para os adeptos de longa data que têm o dever de estudar de novo, de novo e de novo cada trechinho das obras fundamentais da doutrina, né? Estudar sempre e praticar todos os dias. Vamos lá então? Código Penal da Vida Futura, artigo 1º. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Então, a nossa situação após a morte dependerá do quanto caminhamos nesta vida no sentido do progresso. Quanto de preguiça, de inveja, de orgulho nós conseguimos nos livrar nessa vida é uma pergunta para a gente se fazer. A gente sabe que alcançar a perfeição numa existência só é impossível, mas quanto de trabalho no bem, de paciência, de humildade nós conseguimos adquirir? Conseguimos avançar um pouquinho? Disso vai depender a nossa situação após o desencarne, ou seja, nós estamos agora construindo a estrada que vamos percorrer do lado de lá. É como se todo dia a gente enviasse uma bagagem, uma mala cheia de coisas para lá. Quando a gente chegar, a gente vai ter que lidar com toda a bagagem que a gente enviou. Contenha ela coisas boas ou não. Artigo 2º. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja fonte de um gozo, quer dizer, de um prazer. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem só 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. E quando não lhe restar nenhuma, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. Tal como na Terra, aquele que tem várias doenças sofre mais do que a que só tem uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais gozos, né, mais prazeres do que a que tem menos qualidades. A maneira que o homem contemporâneo, ou seja, a gente, né, o homem de hoje em dia vê a felicidade, está muito errada. Felicidade não é ter um monte de dinheiro, ser rico, jovem, belo, famoso, não ter de trabalhar e apenas gozar os prazeres materiais da vida ao máximo. Não, felicidade é um estado de paz e alegria interiores
que só se consegue com progresso, sobretudo com progresso moral. O intelectual, o progresso intelectual sozinho, ele não traz felicidade. Já a conquista de virtudes, sim. Artigo 4º. Em virtude da lei do progresso, toda alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Então, a ideia de um inferno, né, desse lugar onde as criaturas seriam eternamente punidas pelos males que tenham cometido em uma única vida, não combina com a bondade de Deus. O Espiritismo nos ensina que, através da reencarnação, Deus dá infinitas possibilidades de redenção ao espírito caído em erro e, por isso, seus braços estão sempre abertos. Isso nos lembra a parábola do filho pródigo que volta para casa envergonhado, arrependido depois de ter gastado a herança do pai. E o que esse pai faz? Sai correndo em direção ao filho para abraçá-lo assim que o vê, né? Faz uma festa para comemorar sua volta ao caminho do bem. O pai dessa parábola é Deus. Artigo 5º. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma carrega em si mesma seu próprio castigo em toda a parte onde se encontra. Não é preciso para isso um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Que lindo, sintético, verdadeiro esse trecho. O inferno ou o céu estão em nossa consciência, a gente carrega esse inferno, esse céu para todo canto. Um espírito imperfeito, ainda cheio de dívidas, mas já no caminho certo, pode pagá-las no caminho certo para pagá-las todas. Um espírito já se esforçando para fazer o bem todos os dias é alguém relativamente feliz, ele já está caminhando para a direção certa, mesmo que esteja lá embaixo na escala espírita, né? Na escala de evolução. O importante é caminhar para o lado certo. Artigo 6º. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Então não basta não fazer o mal. Não fazer o bem é um sinal de inferioridade. Então a gente tem de se esforçar não só para não fazer o mal, mas sobretudo para fazer todo o bem que pudermos. E oportunidades para fazer o bem aparecem a todo momento. Sempre lembrando que nós podemos fazer o bem por pensamentos, olha a oração aí, por atos e por palavras. Artigo 7º. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. O mal que fazemos sempre volta. Sempre volta. O bem também, Deus é justo. Quando nós somos forçados a conviver com as consequências do mal que criamos nesta vida ou em vidas passadas, essa vivência faz com que nos corrijamos. Claro que a pessoa pode se corrigir ou pode perder a oportunidade reclamando e se revoltando. Aí o que acontece? Tem de passar de novo pela mesma experiência até ficar quite com a lei divina, até compreender, até sentir profundamente a dor que essa pessoa causou no próximo,
de tal maneira que ela não irá nunca mais repetir a mesma ação, porque ela já sabe na pele o quanto dói. Artigo 8º. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito numa palavra que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. A justiça de Deus, ela é perfeita e por isso nada fica de fora da contabilidade, nenhum dos nossos erros, por menor que seja, tampouco nenhum dos nossos acertos, mesmo que aparentemente pequeninos e sem testemunhas, está lá gravado. Deus é testemunha de tudo que nos acontece, de tudo que fazemos, e a nossa consciência também é, então tá tudo lá registradinho. Artigo 9º. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não o for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas às outras. Aquele que aquita na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Há quem diga que aqui na Terra, aliás, é muito comum a gente ouvir isso, né? Que aqui na Terra existem malfeitores bem-sucedidos e que isso é uma injustiça. E esse comentário é falso, nos prova o Espiritismo. Através das incontáveis existências que temos, um erro cometido hoje pode ser pago nesta vida, na próxima ou em outras vidas, pois elas são solidárias entre si, ou seja, elas se conectam, se ajudam. São capítulos da vida de um único espírito imortal. Deus é quem sabe qual o melhor momento para que a dívida seja paga. Quando ela é paga direito, não há necessidade de pagar uma segunda vez. Mas se a pessoa se revolta, não aceita, não aprende, não substitui o mal do passado pelo bem hoje, ela vai repetir a experiência quantas vezes forem necessárias, até que aconteça o pagamento justo, até o aprendizado profundo de que o amor é o único caminho, não tem outro. Artigo número 10. O espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes, quer dizer, problemas que suportamos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes, quer dizer, nas anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes suportadas na vida corpórea, pode-se julgar qual a natureza das faltas cometidas numa existência precedente e das imperfeições que lhes são a causa. Opa! Nossas doenças, problemas em família, dificuldades no trabalho de hoje, né? Tudo que é problema hoje é resultado das nossas ações no passado. Então, por exemplo, se uma pessoa foi desonesta no seu trabalho na vida passada, ela nesta vida pode ser que nunca vai ser bem sucedida na sua profissão, tudo que ela fizer vai dar errado, sabe? Ela vai colher as consequências correspondentes ao erro dela no passado. E vale pontuar uma coisa: o esquecimento temporário das vidas passadas nesse ponto de evolução em que estamos é uma bênção, e a lembrança apenas atrapalharia o nosso progresso. Nós também não temos como saber as causas dos erros dos nossos irmãos. Portanto, nós não devemos atribuir essa ou aquela falta a alguém analisando o gênero de sofrimento que essa pessoa enfrenta na vida. Ou seja, nada de ficar olhando para os sofrimentos do próximo e julgando: essa pessoa tem um monte de doença, aposto que no passado ela deve ter sido boêmia, ela deve ter sido descuidada da saúde, ela deve ter sido um mau médico, sei lá.
Nós não podemos fazer isso porque nós também temos uma ficha corrida daquelas para pagar. O importante é sabermos que Deus é justo e que todas as dores têm uma causa e que a nossa missão é tentar diminuir o sofrimento do próximo, não aumentar. Artigo 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Então, só Deus conhece profundamente o contexto de todas as nossas ações e as intenções que as motivaram. Por isso, só Ele pode fazer justiça. Dois homens podem ter cometido o mesmo crime e terem uma expiação diferente, porque só Deus é capaz de avaliar todas as circunstâncias, todas as intenções, todos os detalhes do caso. Artigo 12. Não há, em relação à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única regra geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa, segundo seu valor. Ou seja, cada caso é um caso. Deixa eu pegar um chale, porque tá frio. Eu tô gravando aqui em Portugal, né? Tá frio aqui. Artigo 13. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente: o de continuar a atingir o espírito que se tivesse melhorado, ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais. Ou sendo o mal moral por si mesmo uma causa de sofrimento, o sofrimento dura enquanto o mal subsistir. Sua intensidade diminui à medida que o mal perde força em nós, né? Dentro de nós. Então, a duração do sofrimento está subordinada à insistência no mal. Como nós vimos, se o espírito muda de atitude, a situação também muda. O que foi feito de mal é pago com outra disposição pelo espírito sinceramente arrependido e comprometido com o bem. A intensidade do sofrimento diminui à medida que o mal perde força em nós e o bem ganha espaço. E a recompensa por agirmos corretamente não virá apenas quando chegarmos a ser espíritos puros, isso é importante. A cada boa escolha, nós sentimos o bem-estar que fazer o bem produz. Artigo 14. Estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais se melhorasse, sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Então, se ele nunca se modificasse, a pena seria eterna, mas não é assim que acontece, porque em algum momento ele cansa de sofrer, se arrepende e trilha o bom caminho. Mesmo que a teimosia no mal de um espírito dure milênios, um dia ela acaba, né? Além do sofrimento ser cansativo, todos possuem amigos espirituais que tentam ajudar, ou seja, ninguém permanecerá eternamente dedicado ao mal. Artigo 12. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o termo, quer dizer, o fim da sua situação e crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece eterno.
Então, acreditar que a dor não terá fim é uma variedade de sofrimento que acomete aqueles que não mereceram ainda a bênção de compreender que não existem penas eternas. E o Espiritismo traz essa informação para todos: não existem sofrimentos eternos. Artigo 16. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Que revelador, né, esse artigo 16. Arrepender-se é tomar consciência do mal praticado e das consequências desse mal. Mas isso não basta, é preciso pagar o débito, expiar a falta. E também é preciso reparar o mal cometido, fazer o bem para quem a gente fez o mal ou para alguém que o represente. Se Deus fizesse nossos erros desaparecerem, ele não seria infinitamente justo, quanto é infinitamente bom. O Pai nos perdoa sempre e nos mostra isso através das infinitas oportunidades que nos dá de nos emendarmos, nos premiando com a sua misericórdia e os estímulos às nossas ainda pequeninas ações no bem. O espírito arrependido já está um passo na frente do que aquele que se dedica ao mal sem freios, mas o arrependimento não basta. É preciso expiar o mal, ou seja, pagar a dívida e repará-la. Artigo 17. O arrependimento pode acontecer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Então, quanto antes a pessoa se arrepender, o espírito se arrepender, melhor. Mas nunca é tarde para se decidir pelo bom caminho. O fato de que cedo ou tarde todos, sem exceção, irão se arrepender, expiar e reparar seus erros é uma verdade. Continua o artigo 17. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. Então, a expiação é a consequência do mal praticado. Essa consequência nos atinge quando Deus julgar adequado, onde quer que estejamos, no plano material, no plano espiritual, nesta vida ou em vidas futuras. Artigo 17. Ainda o artigo 17. A reparação consiste em fazer bem aquele que se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes a sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. A reparação consiste então em voltarmos à convivência daqueles a quem prejudicamos e fazer o bem para eles, bem que anule o mal cometido no passado. Daí se compreende mais uma vez a necessidade da reencarnação. Só ela pode unir tantas vezes quantas forem necessárias os corações que precisam se reajustar. Terminando o artigo 17. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Neste caso, a reparação se realiza, fazendo o que se devia fazer e que não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões nas quais se falhou, praticando o bem contrário ao que se fez de mal, isto é, sendo humilde se foi orgulhoso, terno se foi duro,
caridoso, se foi egoísta, benevolente, se foi malevolente. Olha a fofoca aí, gente. Laborioso, se foi preguiçoso, útil, se foi inútil, temperante, se foi dissoluto, um bom exemplo, se deu mau exemplo, etc. É assim que o espírito progride tirando proveito do seu passado. Então, suponhamos que alguém tenha, com as suas atitudes, prejudicado a natureza. Como reparar o mal feito? Fazendo o que deveria ter sido feito no passado, ajudando a preservar, reflorestando, criando leis que protejam a natureza e assim por diante. Sempre tem um jeito de reparar, sempre tem um jeito de reparar. Artigo 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados moral e fisicamente. Os espíritos superiores podem ir onde quiserem, né? Tanto aos antros de maldade mais baixos para ajudar, né? Ou nos planos elevados e sublimes. Já os espíritos inferiores, que somos nós, só podem percorrer os espaços com os quais têm afinidade, só podem reencarnar em mundos adequados ao seu nível evolutivo. Conforme os espíritos avançam na escala espírita, no progresso, né, mais amplo, mais elevado será o seu raio de ação. Trocando em miúdos, a gente pode ficar no nosso nível ou num nível inferior para ajudar os nossos irmãos, mas num nível superior ao nosso adiantamento, não podemos ir nem podemos reencarnar. Continuando o artigo 18. Se pudéssemos conceber um lugar de castigo circunscrito, é nos mundos de expiação, pois é em volta desses mundos que pululam, quer dizer, que pipocam, os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará em seu adiantamento. Bom, a Terra é assim, né? Planeta de provas e expiações. Ao nosso redor, junto de nós, há incontáveis espíritos à espera de uma nova reencarnação para melhorar de vida. E há outros que não querem reencarnar, mas serão obrigados a fazer isso. Um espírito não pode se negar indefinidamente a se reencarnar, né? Se não vai por bem, vai por mal, mas sempre vai. Agora, isso tudo a gente para pensar como a encarnação é preciosa, né? O quanto a gente esperou essa configuração com essas pessoas para poder reparar o mal do passado, né? Artigo 19. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu melhoramento é por vezes lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento em que a sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, e em que, apesar de sua soberba, quer dizer, do seu orgulho, reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está na condição de jamais aperfeiçoar-se. De outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Sabe aquele ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, sabe? Ó, metade dele tá errado, hein, gente? É verdade que não há mal que sempre dure, isso é verdade, mas é mentira que não há bem que nunca se acabe. O bem verdadeiro sempre vence e é eterno, nunca se acaba. Artigo 20. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles, espia os movimentos de sua alma e esforça-se para suscitar neles bons pensamentos,
o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Contudo, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Se age mal, sofre as consequências do mal enquanto persistir no mau caminho. Desde que dá um passo para o bem, sente imediatamente os efeitos. Os espíritos superiores nunca nos constrangem a nada. Quem nos constrange são os espíritos inferiores que querem nos perturbar. Os superiores nunca fazem isso. Eles nos inspiram ao bem, mas não nos forçam. A decisão é nossa e o mérito ou demérito dela também. Suponhamos que um espírito extremamente endividado, criminoso, se arrependa. Seus crimes não desaparecem, mas a partir do momento em que ele começa a trabalhar no bem, suas angústias se acalmam e a esperança, apesar da sua inferioridade, o anima a seguir. Então, duas pessoas podem ter a mesma quantidade de dívidas, mas se uma se arrependeu e a outra não, se uma decide começar o trabalho no bem e a outra não, elas, apesar de terem a mesma quantidade de dívidas, se sentirão muito diferentes. A pessoa que se decidiu por acertar o passo já sentirá alívio, esperança, alegria até, e a outra não. Aí tem uma observação do artigo 20. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à bem-aventurança pode ser um encorajamento a perseverar no mal sob a condição de se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o termo, o fim de sua situação. Em segundo lugar, porque o espírito, sendo o artífice, o criador da sua própria desgraça, acaba por compreender que depende dele fazê-la cessar e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será desgraçado, que seu sofrimento durará para sempre se ele mesmo não lhe puser fim. Seria, portanto, de sua parte um cálculo errado e ele seria o primeiro enganado. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, quer dizer, imperdoáveis, toda a esperança lhe está vedada para sempre, ele não tem nenhum interesse em voltar ao bem, não lhe traz proveito. Há pessoas que dizem, já que existe reencarnação, eu vou deixar para melhorar na próxima, né? Isso é a mesma coisa que dizer, eu tô sentindo frio, como eu estava sentindo frio agora há pouco, mas eu vou pegar o casaco no armário só no próximo inverno, né? O pensamento que realmente atrapalha o progresso é a crença em apenas uma existência e nada mais. Sabendo que irá para o inferno por uma única falta e já tendo cometido várias nesta mesma vida, a pessoa pensa, perdido por um, perdido por mil, né? Continuando a observação do artigo 20. Diante desta lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina, quer dizer, a capacidade de Deus prever tudo. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude de seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal, mas também sabe que esse castigo temporário é um meio de lhe fazer compreender seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho ao qual ela chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que ela falhará e está de antemão condenando-a a torturas sem fim. Interessante, Kardec esmiuça tudo, mas é uma coisa impressionante. Claro que num trabalho de pesquisa, de cuidado, de perguntas feitas, de textos recebidos através de incontáveis médiuns, de muitos espíritos, né? Mas é um trabalho excepcional, não? Vamos supor que existisse uma única vida.
Se Deus sabe de tudo, ao criar uma pessoa, ele sabe se no fim daquela única vida ela irá cometer erros e ir para o inferno eterno, ou seja, Deus criaria alguém já sabendo que o destino desse alguém seria o sofrimento perpétuo e interminável. Mas o Espiritismo nos ensina que não é assim que acontece. Deus sabe tudo, sabe que todos os seus filhos chegarão à perfeição por seu próprio mérito, cada um no seu ritmo, através de muitas e muitas reencarnações. Artigo 21. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, quer dizer, de outra pessoa, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sofre uma pena ainda maior. É importante essa informação, pois há quem creia que nós pagamos pelos erros dos nossos antepassados, né? E que transmitiremos nossos erros aos nossos descendentes. Não, isso não acontece. A cada um segundo as suas obras. E Deus vê não só as obras, mas as intenções por detrás delas. Aquele que não cometeu diretamente um crime, mas o incentivou, provocou, idealizou, irá pagar o preço correspondente à gravidade das consequências geradas. Artigo 22. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material negligenciando o progresso espiritual, olha aqui, se apegar à vida material é diferente de cuidar dela. Cuidar dela é importante, se apegar é outra coisa, né? Consiste na lentidão da separação. Peraí, deixa eu voltar e ler de novo esse período que é muito importante. Aliás, tudo aqui é muito importante. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode durar meses e anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar é pacífico e a perturbação quase inexistente. Uma das consequências mais comuns do apego à vida aqui na matéria é o sofrimento que experimenta a alma para se desligar do seu corpo material após a morte. Então, conforme nós damos mais importância às coisas materiais do que elas têm, mais o nosso perispírito, que é o nosso corpo somático, o corpo fluídico, mais o perispírito fica colado ao corpo. Mais pontos de contato haverá entre eles, mais apertada será essa ligação e mais difícil para o espírito se libertar. É assim. Quanto mais somos apegados às paixões e às coisas da matéria, mais o nosso perispírito fica grudado no corpo físico e mais difícil será o desprendimento na hora da morte. Artigo 23. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de alguma inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos, ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Nós vemos casos desse tipo nas sessões de desobsessão com frequência.
é muito importante que haja uma educação para a morte, algo que apenas o Espiritismo oferece com tanta clareza. Claro que várias correntes filosóficas, religiosas, morais apresentam ideias bastante respeitáveis, mas com tanta clareza e com tanta síntese é só no Espiritismo mesmo. Os sofrimentos que os espíritos inferiores apegados à matéria experimentam depois da morte se confundem até mesmo com sensações físicas, fome, frio, dor. Esses sofrimentos são apenas ilusões, porque os espíritos não têm mais corpo material denso, mas nem por isso eles sofrem menos. Artigo 24. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Essa visão constante é frequentemente uma projeção da sua consciência culpada. E em alguns casos é a própria vítima que não perdoou, em espírito busca como uma forma de vingança, mas na maior parte das vezes é uma projeção da consciência culpada que coloca a pessoa ali na tua frente o tempo todo. Artigo 25. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão num isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros, quer dizer, não podem reencontrar aquelas pessoas que eles amam. Todos geralmente suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram suportar aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer um alívio, fazendo entrever a possibilidade de pôr por si mesmo um fim a essa situação. Então, o que pode colocar um fim a esses tormentos, né? No desencarne e depois do desencarne? O espírito fazer uma oração sentida, se arrepender de verdade, pedir a Deus a oportunidade de fazer o bem para suas vítimas, de trilhar o caminho correto. Essa mudança de pensamento já abre caminho para ajuda espiritual que nunca nos é negada. Nós temos o nosso anjo da guarda, espíritos bondosos. Então, mesmo do lado de lá, quando a gente se arrepende, ora e fala, não, vou acertar, estou me dispondo a acertar, a reparar todo o mal que eu fiz, a gente já vai perceber ali os benfeitores espirituais que estão tentando nos ajudar e que muitas vezes nós não enxergamos do lado de lá, porque a nossa vibração está muito pesada, né? Artigo 26. É um suplício para o orgulhoso ver acima de si, na glória, rodeados e festejados, aqueles que ele desprezara na terra, ao passo que ele é relegado às últimas fileiras. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler. Nenhum meio tem ele de se esconder e dissimular-se. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, quer dizer, o mão de vaca, o pão duro, ver seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo que os outros sofreram por sua causa. Terá sede e ninguém lhe dará de beber, terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz compassiva o vem consolar. Não pensou senão em si próprio durante a vida, ninguém pensa nele, nem o lastima depois da morte. Upa! Veja que cada sofrimento depois da morte é correspondente ao vício que a pessoa deixou correr solto na terra, que ela não lutou para vencer. Então, por exemplo, egoístas, somos todos nós por enquanto, vamos falar a verdade, somos todos nós. Mas aquele que se esforçou todos os dias para diminuir esse egoísmo, para fazer coisas boas, é diferente daquele que deixou o egoísmo correr solto e comandar a sua vida e prejudicar os outros. Artigo 27.
O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente. É reparar o mal para não ter de repará-lo mais tarde de maneira horrível. Quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. Então, fica o alerta para nós que estamos agora encarnados. Vamos usar bem o nosso tempo, nos desfazendo dos nossos defeitos o mais que pudermos. Então, primeiro a gente identifica o mal em nós, não fica se fingindo de bonzinho, dizendo, nossa, eu sou ótimo, eu só faço bem, sou uma pessoa incrível, né? Todos os dias vamos tirar as ervas daninhas do nosso jardim. Para fazer isso, a gente precisa enxergá-las. Vamos fazer aquela autoanálise que nos recomendou Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. A cada noite a gente analisa tudo o que fizemos e deixamos de fazer, e aí nos programamos para agir melhor no dia seguinte, sem drama, sem chicote nas costas, sem mas eu sou péssimo mesmo, eu errei de novo, nada disso. Erramos hoje? Vamos tentar fazer o melhor amanhã e não vamos parar de tentar até conseguir. Artigo 28. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é a de que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada para expiação e a reparação por novas provas, mas ele as aproveita mais ou menos em virtude de seu livre arbítrio. Se não aproveita, é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais penosas, de modo que aquele que sofre muito na terra pode dizer que tinha muito que expiar. Aqueles que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, estejam certos de pagá-lo muito caro numa existência ulterior. É neste sentido que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Não aproveitar a reencarnação, esta reencarnação, para melhorar, é acrescentar um peso a mais para a próxima. Se nós não dermos valor a certas facilidades que temos, ou se as empregamos mal, na próxima vida podemos não ter essas facilidades, a tarefa se tornará mais difícil. Eu vou repetir a frase que elimina muitas dúvidas. A situação do espírito, desde sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou pela vida corporal. E quanto às palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte explicação: Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Nós também aprendemos que quem não aceita o sofrimento e sofre reclamando, praguejando contra Deus, irritando o próximo, ficando de mau humor, não se encaixa nessa frase, bem-aventurados os aflitos. Na verdade, essa pessoa vai passar de novo pelos mesmos sofrimentos e em condições mais difíceis. Toda reclamação, toda revolta, toda irritação para com o próximo, para com Deus, faz com que a gente tenha de começar de novo em condições um pouco mais complicadas. Não vale a pena, né? Artigo 29. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado. Enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta, e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem.
Deus é misericordioso porque nos dá incontáveis chances para a gente acertar o caminho, né? Para pagar as dívidas e progredir. E sempre recebe com alegria o menor sinal de retorno ao caminho do bem. Ele sempre está de braços abertos. As dívidas contraídas, porém, precisam ser pagas e Deus nos dá toda assistência para fazermos isso. Artigo 30. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo castigos e remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição são, portanto, como doentes no hospital, que sofrem da doença que quase sempre é culpa deles e dos meios curativos dolorosos de que ela necessita, mas que têm esperança de sarar e que saram tanto mais depressa se seguirem mais exatamente as prescrições do médico que vela por eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por falta sua, o médico nada tem com isso. Que belo resumo das leis de Deus, né? Da lei de amor, da lei de justiça. Bom, Jesus, que é nosso irmão maior, governador espiritual da terra, é nosso médico divino. Vamos seguir suas recomendações e a nossa saúde espiritual vai ficar com uma beleza. Agora, o médico só pode orientar e apoiar, ele não pode fazer o trabalho que cabe ao doente fazer, né? Artigo 31. As penas que o espírito suporta na vida espiritual vêm juntar-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias, essas vicissitudes que, ao primeiro olhar, parecem não ter razão de ser e são absolutamente justas, pois são a quitação do passado e servem ao nosso adiantamento. Aqui vale uma observação que está também no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 10. O espírito progride igualmente na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, enquanto aguarda uma encarnação nova. Né? Entre uma reencarnação e outra, disse que o espírito está na erraticidade, está errando, está vagando, de preferência vagando e trabalhando, né? Mas é esse o termo que o espiritismo usa. Então, na erraticidade é o espírito entre uma encarnação e outra. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquire aí conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são para ele a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um do outro. É por isso que ele passa alternadamente por esses dois modos de existência. Então, como vimos, também se progride no plano espiritual, mas o plano material possui características particulares muito necessárias. Como diz o Evangelho, as injustiças que se veem no mundo são apenas aparentes, isso é muito importante. Artigo 32. Deus disse: não provaria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes vinculadas à imperfeição? Teria sido preciso para isso que criasse seres perfeitos, nada tendo de adquirir nem em conhecimento, nem em moralidade. Sem dúvida nenhuma, ele podia. Se não o fez, é que na sua sabedoria quis que o progresso fosse a lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que precisa aceitar, visto que existe. Inferir daí que Deus não é bom nem justo seria uma revolta contra ele.
Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros só atingem com dificuldade. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm um mesmo ponto de partida. Nenhum que seja, na formação, mais bem dotado que os outros, nenhum cuja marcha sensorial seja facilitada por exceção. Os que chegam ao objetivo passaram, como os outros, pela sucessão das provas e da inferioridade. Bom, Deus permite que os seus filhos tenham a satisfação de serem os criadores do seu próprio progresso. E mais, seja qual for o ponto de evolução em que estivermos, mesmo que lá embaixo na escala espírita, nós podemos colaborar na obra divina, podemos e devemos caminhar para o lado certo, meio cheio, mesmo que cheios de dívidas e ainda lá embaixo na escala moral, mas a gente pode e deve caminhar para o lado certo. Nós não temos esse direito de criticar Deus por suas escolhas, elas são perfeitas, como Ele também é. A lei de igualdade é uma das vertentes da lei divina e vale para todos os filhos de Deus, sem nenhuma exceção. E todos somos seus filhos. Então, por exemplo, Jesus, nosso irmão maior, foi criado como nós, como todos, simples e ignorantes, e foi progredindo, progredindo até se tornar um espírito puro. No livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos informa que os planetas nos quais Jesus trilhou a sua evolução, reencarnando incontáveis vezes como nós também, esses planetas nem existem mais, já são poeira de estrelas, tão antigo é o Espírito de Jesus. Continua o artigo 32. Admitido isto, o que há de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um tivesse seu mérito. Cada um é livre de trabalhar ou não. Cada um é livre de trabalhar ou de não fazer nada para seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é recompensado, por isso mais cedo. Aquele que se desvia do caminho ou perde tempo retarda a chegada. E só pode acusar a si mesmo. A gente está falando de um trabalho moral, né? Não de um trabalho físico. O trabalho físico tem outras leis que o regem, precisa de repouso e tal, mas fazer o bem a gente pode fazer o tempo todo, em pensamento o tempo todo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem para um nem para outro. Então, estamos todos submetidos às mesmas leis divinas, mas o caminho e a velocidade com que se caminha são de inteira escolha de cada um. Artigo 33. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. E todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito da sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Então,
Essa realidade demonstrada pelo Espiritismo fica bem clara nesse estudo que nós terminamos agora e fizemos inteirinho. Somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, mãos à obra para construir um presente, um hoje, apesar dos problemas, cheio de paz, de trabalho, de esperança, e um amanhã com todos os resultados dos nossos bons esforços. Não tem problema que a gente caia, somos imperfeitos, estamos a caminho. O importante é levantar. Levanta, continua, insiste. Não conseguimos ainda muito bem. De novo, de novo, de novo, de novo. Uma hora a gente vai conseguir adquirir todas as virtudes necessárias para ter paz, para ter alegria, para ter confiança, fé, serenidade, paciência, tudo de bom dentro de nós. Vale muito a pena. Vamos em frente então? Vamos sim, com confiança e alegria. Beijinhos!